aborto. Ninguém tem o direito de atentar contra uma vida tão indefesa. As mulheres têm o poder de deixar viver ou morrer, mas todas as crianças que estão para nascer gritam: deixe-me viver. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre os desdobramentos extrafísicos da prática do ceifamento de vidas inocentes, ou, como conhecemos na Terra, o aborto. As pessoas não sabem, mas existe mais socorro no plano extrafísico da consciência de casos de aborto do que de casos de suicídio. Existem mais pessoas hoje desencarnando pela prática do aborto do que espíritos nascendo. A seriedade desse assunto é tamanha que a época em que o livro Deixe-me Viver foi escrito, meados da década de 80, a espiritualidade tinha o número de que anualmente na Terra assassinavam-se vidas ali em média de 50 milhões ano de aborto. E só o Brasil, à época, praticava de 4 a 5 milhões. Esses números são aterrorizantes. É muito mais difícil se fazer nascer do que se fazer morrer, porque no intercâmbio de mundos, tá? Nesse processo de intermediação de planos, que é o processo do nascimento, o plano espiritual necessita e conta com os encarnados, especialmente com a mãe. De modo que não dá para falar de aborto sem falar de mulher, sem falar de feminilidade e do papel e do propósito da figura feminina hoje na Terra. De modo que não dá para falar do assunto sem que falemos também das práticas sexuais, a maneira como isso vem sendo feito nos dias de hoje, que recebe o epíteto ridículo de liberdade sexual, que não é liberdade sexual, é uma libertinagem sexual, é uma irresponsabilidade existencial e que acaba afetando todos os planos para além do plano físico, afetando muito além da Terra todo o sistema solar e toda a galáxia em que estamos inseridos. Porque a maior ilusão do mundo é a da separação. Não existe separação. E o direito, o maior de todos os direitos, é o direito da vida. Nenhum homem tem o direito de atentar contra a vida de outro, quiçá de uma vida indefesa, uma vida que não tem quem o proteja. A proteção do espírito que mergulha na densidade da matéria depois de um esforço hercúleo para reencarnar. Existe uma fila imensuravelmente gigante de espíritos ansiosos pela oportunidade da reencarnação, de modo que isso não é uma brincadeira, de modo que ninguém vem à Terra a passeio, ninguém vem fazer turismo na Terra. Isso é um assunto extremamente sério. Isso é um assunto que nós estamos falando de um direcionamento superior. Nós estamos falando de uma ordem de Deus. Todo aquele que reencarna, ele obedeceu uma série de requisitos para receber a oportunidade sagrada da reencarnação. Para o humano, em poucos minutos, né, o médico, que o plano espiritual chama de aborteiro, ou o matador sanguinário, frio e calculista, aquele que jurou diante de um grande público defender a vida cinicamente, se volta contra o seu voto, se volta contra a vida, se volta contra Deus, num ato de absoluta irresponsabilidade. Se faz ele o médico, ele se crê ele o dono da vida ou da morte, em vez dele, o médico, desencorajar essas mulheres desse ato, muitos por ganância, e tão somente ganância,
executam diariamente o assassinato de vidas, de espíritos que passaram por um processo demorado, por uma fila longa, receberam o aval do Criador para estarem reencarnados no período no qual eles precisariam estar reencarnados. Existe uma matemática muito complexa para, em poucos minutos, se jogar fora. E essas mulheres que recebem esses frutos, essas sementes do Criador, muitas delas não param no primeiro assassinato. Elas praticam o primeiro assassinato com uma frieza absurda e depois de pouco tempo estão elas ali novamente se dando irresponsavelmente para homens igualmente irresponsáveis como elas, ignoram as consequências do sexo, que não é um parque de diversão, é uma dinâmica natural, é uma dinâmica divina, saudável. Eu não falo aqui contra o sexo, não tenho uma visão religiosa a esse respeito, mas uma visão responsável, sim. Então a jovem, tá, não satisfeita em assassinar uma vez, assassina uma segunda, uma terceira e uma quarta. Existem mulheres, isso é muito sério, existem mulheres que abortam uma vida. Uma vida. No plano espiritual, o espírito que foi rejeitado sofre deformações perispirituais, sofrem traumas psicológicos severos, que muitos se arrastam por vidas, e a mulher que abortou esse, que tá aí, às vezes demora anos, às vezes décadas, para que se possa curar um espírito que sofreu a rejeição do aborto, e ele precisa voltar e ele está desencorajado porque ele teme a rejeição, ele teme a morrer novamente de maneira fria e cruel, e a mulher essa está ali no seu 11º, 15º aborto, tá? Então utiliza muitas vezes do aborto como uma prática anticoncepcional, tá? Bem, queridos, vamos por partes. As mulheres, elas são parte fundamental do plano do Criador. As mulheres, elas são um elemento indispensável quando a gente fala de ecologia, quando a gente fala do estudo dos seres, quando a gente fala da maneira como os seres se relacionam, quando falamos da maneira como os seres se relacionam entre si e com o meio onde eles estão inseridos. Nós precisamos falar da mulher, da figura da mulher, da importância da mulher no mundo. Não dá para ignorar isso, porque é ela que faz o transporte entre dimensões. De modo que se o transporte, o veículo que recebe a vida, recebe o espírito, é um transporte, tá? É um vaso, vamos chamar assim, é um vaso defeituoso e infecto, ela contaminará toda a vida que ela está abrigando no seu íntimo. E as emanações que a mãe dá para a criança, assim como a criança também doa o seu estado mental, o seu estado de ser para a mãe, um estado de simbiose profunda durante o período da gravidez, se a mãe ela nutre dentro de si condutas mentais, condutas emocionais diabólicas, ou seja, separadoras, negativas, nefastas, egoístas, ela passa isso para a criança e isso pode ser muito fortemente, pode não, influencia profundamente os resultados que aquele espírito pode vir a ter na vida. Existem muitos espíritos que estão muito, muito longe da perfeição. Não são necessariamente maus espíritos, mas eles têm severas imperfeições morais. Quando esse espírito é recebido, é abrigado num ventre onde a mãe é uma mulher sadia, ama a Deus, cuida dela, cuida da vida ao seu redor, este é o papel da mulher no mundo, o papel de nutridora da vida, em todos os níveis o que isso compreende. Ela, com o amor que ela tem dentro dela, especialmente se vive um relacionamento feliz e saudável com o seu parceiro, eles dois juntos, o parceiro ou a mãe sozinha, começa a alimentar essa criança com irradiações altamente elevadas. E o Criador, naturalmente, onde existe ponta de amor, o Criador lá se faz para potencializar essa entrega. Muitos espíritos reencarnantes
Só pelo contato com uma mãe verdadeiramente amorosa, no período da gestação, recebem emanações e fluidos tão bons que eles curam uma série de traumas de vidas passadas. Assim, cura muita coisa. Se essa mãe é fortemente amorosa. A recíproca também acontece. Quando a mãe é muito doente e recebe no seu ventre um espírito muito elevado, profundamente superior, esse espírito vem transmutando todas as memórias de dor da mãe. Vai promovendo uma cura celular profunda na mãe e nos seus ancestrais. Isso é muito mais profundo e muito mais sério do que possa parecer num primeiro momento, tamanha a seriedade do assunto. Mas às vezes, mãe e filho não são exatamente seres muito evoluídos. Não que sejam péssimos, mas têm as suas imperfeições. Se essa mãe se coloca como um vaso infeccioso de pensamentos e emoções mórbidas, ela alimenta o seu filho com isso e ele já é problemático. Então, fica uma simbiose parasitária doentia de um para com o outro. Olha a seriedade do assunto. Então, se durante o período gestacional é possível promover curas em níveis moleculares, também é possível promover adoecimentos. De modo que muitas pessoas não sabem. Elas apresentam hoje questões para consigo, questões para com a vida que não é dela. São coisas que elas pegaram de suas mães, da linhagem materna no período da gestação e não separaram, porque eles entram, os espíritos, em um processo de simbiose muito profunda. Muitas mães apresentam doenças no período da gravidez, hepatites, diabetes gestacional, que não é dela, é do espírito que ela está abrigando no seu corpo, no seu ventre. Certo? Então, a divindade maior, né, a espiritualidade superior, trabalha para, no período gestacional, desestimular, né, fazer um processo de dispersão mental, tanto na mãe quanto no espírito pequenininho que está já no corpo da mãe, para que eles possam abandonar a ideia da doença e a mãe saiba que ela não está doente, assim como o feto muitas vezes também não está, assim como o espírito muitas vezes também não está. Às vezes ele está animando em contato com o corpo, porque a vida se dá no período da concepção. Assim, quando a concepção acontece, a união dos gametas e forma-se o zigoto, o espírito já está no ovo. Ele se reduz de tal modo a caber no zigoto. E ele, junto com as emanações da mãe, vão formando junto o corpo necessário para o seu crescimento naquela vida. Seja um corpo muito belo, seja um corpo de beleza mediana, seja um corpo feio, seja um corpo com defeitos físicos. Ambos trabalham juntos, seguindo os mandamentos superiores, para que o espírito possa manifestar o corpo necessário à sua evolução naquele momento. De modo que estar na Terra, é importante repetir, ninguém vem à Terra a passeio, ninguém vem à Terra fazer turismo. Se mais da metade da humanidade está desperdiçando essa oportunidade com bebedeira, com droga, com distúrbios sexuais, com perversidade sexual das mais hediondas, das mais abjetas, das mais repugnantes, que ficam os espíritos de fora. E eu nem tô falando de espíritos super superiores, não. Espíritos com uma evolução ok, mediana, abismados, tamanha nojeira que se pratica hoje em dia. Isso é problema de cada um e cada um pagará pelas suas escolhas. Agora, é evidente que o portal entre os mundos é a mulher. Falava que a mulher é elemento necessário à ecologia. Muito hoje se fala sobre ecologia, sobre direitos humanos, sobre o meio ambiente, mas nós vemos igualmente escancarado no outro polo, promovido pela diabólica hoje sim, diabólica indústria do entretenimento, promovida pelos magnatas da indústria do entretenimento, um desrespeito ultrajante à figura da mulher. Como pode isso? Como pode isso? Eu tenho uma professora de Tantra chamada Manuela, né? O arroba dela é @mãemanuela. Ela é sexóloga, fala de Tantra e tal, uma coisa muito interessante à luz de uma espiritualidade superior. E eu nunca esqueço uma frase que ela falou em uma das aulas dela, que é: não adianta a gente ter ruas asfaltadas e tecnologia de não sei que geração,
Quando eu tenho em casa mulheres que estão sendo violentadas, mulheres que estão sendo desrespeitadas, mulheres que estão sendo abusadas em todos os níveis. E nós ligamos a televisão e nós vemos a mulher sendo desrespeitada, a figura, a imagem do feminino sendo atirada à lama do materialismo. Os fenômenos não estão separados. Nem na época de Moisés, a mulher teve a sua imagem tão aviltada como nos dias de hoje. Como falar então de vida? Como falar então do portal entre os mundos, que é a figura feminina? Sem falar do achincalho diabólico luciferino que vem sendo feito à figura feminina, as mulheres que são esses portais, que são eleitas pelo Criador para serem suas auxiliadoras na terra, por meio da mãe. O que Deus pretendeu com a figura da mãe? Que nós tivéssemos, todos nós, geração após geração, contato com a bondade de Deus. E por que Deus elegeu a mulher para ser esse portal? E não o homem, e não um ovo. Deus é o Todo-Poderoso. Ele poderia ter feito que a gente caísse de uma árvore, que brotasse do chão. Mas ele quis que a criação se desse dessa forma. Elegeu a figura da mulher, elegeu as mulheres, esses portais, como suas auxiliadoras. E por isso as mulheres contam com certos privilégios existenciais. Contam com o auxílio divino em muitas coisas. E vai nisso a intuição que o feminino tem assustadoramente maior do que o masculino. Não tem nem o que comparar. Nisso vai esse processo que assusta as pessoas, das mulheres, por meio de uma intuição fortíssima, intuir as amizades dos filhos, o campo ao redor. Então o corpo masculino e o corpo feminino são diferentes para marcar também a diferença de papéis. Somos iguais em valor, mas as nossas funções são diferentes. É necessário que seja assim para que gere um atrito positivo e a roda da evolução possa acontecer. A mulher pode fazer o que o homem faz. A mulher hoje quer se igualar ao homem na sua baixeza. A mulher não pode fazer o que o homem faz. Pode com prejuízo. Nem o homem pode se dar ao desfrute da promiscuidade sem prejuízo. Só que existem dinâmicas psicológicas e biológicas que atuam sobre o homem de uma forma. Ele também sofre abalos espirituais, obsessões das mais profundas quando a gente fala de sexualidade. Sem sombra de dúvida que sim. Só que a mulher, ela sofre danos em níveis psíquicos e físicos muito mais profundos que o homem. Filho, primeira coisa, não é doença. Sexo não é um crime. Sexo é sagrado. Sexo é natural. E como um efeito natural do sexo, existe a gravidez. Sexo não é um instrumento de crianças. Quando nós vamos nos relacionar sexualmente com o sexo oposto, nós temos que ter a consciência de que a gravidez é algo possível, ainda que nos protejamos, ainda que haja proteção farmacológica ou camisinha ou o que quer que seja. A gravidez é uma possibilidade real. Se vocês não têm preparo para falar sobre isso, vocês não têm preparo nem maturidade para se relacionar sexualmente. Qual é o BO de sentar numa mesa com uma pessoa se você anseia, por exemplo, um relacionamento sério e falar sobre isso com ela? As pessoas hoje têm pavor disso. Parecerei desesperada. Parecerei louca. Parecerei uma doente mental. Por quê? Porque é uma pessoa normal que tem sentimentos, que é naturalmente afetado pelas emoções e pela maneira como o outro te trata, como todos somos, em maior ou menor grau. Se não existe maturidade para se sentar à mesa com alguém e falar sobre assuntos dessa natureza, não deve se praticar o sexo, porque é uma consequência natural. Ainda que eu encontre uma pessoa aleatória numa noite e gostei da pessoa, mas eu só quero um envolvimento carnal ali. Ainda assim, é necessário se falar sobre o assunto, porque mesmo havendo proteção, a gravidez é algo possível.
Porque se o filho tiver que vir, ele virá. Existe um caso muito famoso de uma mulher que colocou o DIU. E o bebê dela nasceu segurando o DIU. Se Deus quer, ele quer e acabou. A palavra última é a do Criador. Então o homem pode fazer planos, mas a última palavra é a do Senhor, o nosso Deus. E acabou. E chegou e não tem conversa. Assim acontece. Quando o homem se entrepõe nos planos de Deus e quer ele se fazer Deus e quer ele decidir sobre a vida e a morte, ele está tomando para si uma problemática energética extremamente difícil. Vai muito tempo para pagar. Existem médicos abortistas que realizam 50, 60 ou mais por dia, interrompendo projetos reencarnatórios. A criança, ela não vem ao mundo só para alegrar os nossos dias, mas ela traz a luz e ela traz a esperança. O que isso quer dizer? A luz, Deus é a luz, e a luz é a substância de todas as coisas visíveis. Vamos entender isso bem? Todo mundo é um código consciencial vivo. Todo mundo traz chaves que abrem portais no outro. Todo relacionamento é um iluminar mútuo de consciências. E é por isso que muitas vezes existem atritos. Porque em contato com o outro, mesmo quando eu aprecio o outro, não vou concordar com o outro em tudo. E naquilo que há atrito, há o crescimento. O contato do outro comigo, ele recebe de mim informações energéticas que sobressaem, irradiam de quem eu sou, para além do que eu falo, para além do meu toque. Eu não preciso tocar em você para que o meu DNA energético e tudo que isso quer dizer e tudo que foi necessário para que hoje eu estivesse aqui com a mente que eu tenho hoje, com as suas imperfeições ou perfeições, mais ou menos próxima de Deus, tudo isso é resultado de uma matemática quântica profunda. E só me ver já ativa códigos em vocês. Que dirá me ouvir, que dirá me abraçar, que dirá ter contato mais íntimo comigo, e a recíproca é verdadeira. Assim acontece. Então a criança, ela é um novo código sendo inserido na Matrix. A Matrix deve ruir. É chegado o tempo do Espírito. É chegado o tempo do Apocalipse. É chegado o tempo das revelações. Todos os reencarnados e todos os espíritos reencarnantes estão reencarnando com propósitos específicos. Eles trazem consigo DNA, eles trazem consigo genes libertadores. E vem com genes doentes, que o contato dele com a mãe, com o pai, com a professora, com o farmacêutico, com a menina da rua, e com pessoas que ele não vai ter um contato físico, mas tem necessariamente um contato energético espiritual, da malha energética que se forma, do amontoado de pensamentos de todos do bairro, de todos da rua, de todo o país, de todo o planeta, o contato com essas malhas energéticas, essas egrégoras, esses amontoados de pensamentos, já vai curando ele. E vai o aproximando mais de Deus. Olha a seriedade de uma gravidez. Olha a seriedade de um processo reencarnatório. Às vezes aquele espírito, a criança, ela tem as informações necessárias para a liberdade do meu espírito. Do teu espírito como mãe. Do teu espírito como pai. E vocês o rejeitam. Vocês escarram na boca de Deus. Tamanho desprezo que vocês têm por ele. Tamanho a rebeldia do humano dessa terra. Arrogantes que são e desgraçados que são. Porque quem assassina, longe, muito longe está de Deus. A mulher que aceita submeter o seu corpo a essa violência, correndo o risco de morrer, correndo o risco de desenvolver câncer, tumores, correndo o risco
de provocar uma gravidez futura de um ser cheio de defeitos físicos. Como assim? Muitas mulheres assassinam aquele espírito. Aí passa um tempo, o espírito no plano espiritual, o setor de reencarnação fala pra ele: fulano, você vai voltar de novo. Ai, mas eu não quero, eles vão me rejeitar. Fulano, nós temos que acreditar e manter a fé de que dessa vez será diferente. E aí, dessa vez, a mulher aceita ter o neném. Isso acontece. Tem muitas mulheres que cometem apenas um aborto. Outras mulheres cometem muito mais de um. E muitas vezes, o filho que você pare dali a 2 anos, 3 anos, é aquele que você abortou. Vamos devagar, porque isso é sério. E aí a criança que foi assassinada, foi esquartejada de maneira diabólica, sombria, desesperada dentro do ventre da mãe, querendo fugir da pinça do médico, querendo fugir daquele elemento quente, querendo fugir do ataque cardíaco. A criança dentro do útero lutando pela sua vida, lutando pela oportunidade reencarnatória, que fez tudo certinho para voltar, que fez tudo certinho, estava desejosa de cumprir o seu propósito com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família. Mesmo aquelas que são vítimas de abuso sexual. Porque um erro jamais justificará o outro. Então a criança, desesperada, luta pela sua vida, mas não só pela sua vida, luta pelo seu propósito, pelo seu destino. Ela deve vir aquele tempo, porque aquele tempo é o certo, determinado por Deus para ela. Para que tenha contato com o médico que tinha que ter contato no momento do nascimento, com as enfermeiras, com os coleguinhas da 5ª série, da 1ª série, da faculdade. Todos esses encontros são programados por Deus. Não existe encontro ao acaso. Um espírito que é colocado no ventre de uma mulher, ele tem um histórico com aquela mulher. Tem por que vir com aquela mulher, tem por que ser filho daquele pai, neto daqueles avós, sobrinhos daqueles tios. Não é o acaso. Então, essas crianças, que são a luz do mundo, os novos conhecimentos, os novos códigos sendo colocados na Matrix, em Maia, na mitote, são também a esperança, porque elas guardam consigo a realização divina. Porque aquilo que Deus não consegue fazer com o filho, ele manda outro porque ele fala, aquele ali vai fazer, eu queria que fosse outro, ele não fez, então eu mando outro. Porque Deus confia em nós. Ele confia que nós faremos o que nós devemos fazer e é por isso que nós recebemos todo dia um presente. Mais um dia de vida. Mas ele também sabe o que esperar de cada filho. E às vezes aquele que você assassina é justamente aquele que ia inflamar, incendiar dentro de você o seu espírito, a centelha divina dentro de você. E iria aguçar em você o fervor e o amor à vida e iria te estimular a fazer o que você veio fazer. Se você faz o que você tem que fazer, você ganha créditos com a espiritualidade maior e você se aproxima um pouco mais de Deus. Ceifar uma vida não é ceifar só uma vida. É comprometer inúmeros destinos. Imagina que hoje você assiste esse vídeo e a sua vibração se eleva com o que é dito aqui. Você se sente melhor, você se sente mais perto de Deus. E porque a sua vibração elevou com o que foi dito aqui, o Criador pode te inspirar a novas condutas, a novos hábitos. Pode promover curas celulares em você que você só vai perceber que você já não tem o problema que você tinha daqui a algum tempo. Imagina se eu não tivesse estado aqui. Imagina se você não tivesse tido contato comigo com esse vídeo. E com todos aqueles que estão para além desse vídeo. Patrocinando esse vídeo. Energeticamente. Através do conhecimento. Todos os livros, todos os mestres, todos os professores que eu acessei. Imagina se eles não tivessem vindo. Imagina o mundo que viveríamos. Se o Cristo Jesus não tivesse estado aqui. Madre Teresa, Martin Luther King, Gandhi,
Tantos outros que poderiam ser ditos, outros que a gente nem conhece. Quantos patriarcas e matriarcas de família, espíritos evoluídos, mas que não vieram para serem conhecidos pelo grande público. Vieram para uma família. Vieram para ajudar um grupo pequeno de espíritos, mas que terá um desdobramento gigante. Espíritos que vieram para serem professores de escola, donos de hospitais sérios, onde jamais o matadouro de seres humanos, assim a espiritualidade superior reconhece essas clínicas diabólicas, tamanho a crueldade do que acontece entre essas paredes frias. Então, essa é a seriedade do assunto. Imagine você que existem espíritos que foram rejeitados, que são recebidos na colônia dos rejeitados. Colônias. No plano espiritual, existem cidades, como aqui a Terra. Existe tecnologia muito superior à da Terra. Muito superior. Existem casas, existem prédios, existem hospitais sérios. Existem cientistas da luz como os cientistas das trevas. Existem os médicos da luz como os das trevas. Existem os construtores, os geneticistas e tantos outros médicos de inúmeras especialidades que poderiam ser ditas aqui. Existem artistas da luz, como os das trevas, que trabalham para compor sinfonias que não só elevam as vibrações, mas como promovem curas, como conectam a ideias, por meio da sinfonia, por meio da letra, porque a palavra nos conecta a imagens, e as imagens fortalece o desdobramento plástico dos nossos neurônios. As palavras nos ajudam a moldar novas ideias de realidade. Olha a seriedade disso. Como falar então de mulher ou de aborto sem falar de mulher e feminilidade e de como a figura feminina vem sendo aviltada por essas músicas, por esses filmes, por essas novelas. Ué, mas vocês não defendem o direito da mulher? E apoiam esses cantores das trevas? E apoiam esses compositores das trevas? Não dá para servir a dois deuses. Ou vocês dizem que amam as mulheres, ou vocês dizem que vocês defendem o direito da mulher, ou vocês defendem essas músicas satânicas, que não traz nada de bom, que insufla os piores dos sentidos no homem. O culto à carne, o culto à perversidade sexual, o culto ao desrespeito, ao lado yin da força. Porque quando eu desrespeito o sentimento, quando eu desrespeito o cuidado, quando eu desrespeito o amor, quando eu falo que alguém que fala de compromisso de casamento, quando eu desprezo essa pessoa, quando eu ridicularizo essa pessoa, eu estou ridicularizando o que ela representa simbolicamente, que é o feminino, que é o relacionar, que é o cuidar. Eu não estou falando que você tem que dizer que quer casar, não é isso. Mas uma pessoa madura, ainda que ela não queira casar, ela vai receber essa fala de uma pessoa que ela tem um carinho com respeito. Vai falar, é sério que você quer isso? Que bacana. Ó, eu não tô nessa página, mas boa sorte, tô torcendo pra você encontrar a pessoa dos seus sonhos. 2 beijos, sucesso. Ele não vai desprezá-la, ele não vai ela se sentir menor. Ele apenas dirá, olha, é que eu não tô nessa página, eu realmente tô num outro momento. Mas desejo tudo de bom. Assim os espíritos maduros procedem. Mas falávamos da colônia dos rejeitados. Uma colônia, um hospital espiritual, que é muito belo, mas que os espíritos nos descrevem, regados a lágrimas, a melancolia, mesmo as flores, que não só irradiam perfume, mas uma certa sinfonia. As flores, elas irradiam sons que acalmam, que equilibram o ambiente. Tanto na Terra quanto no plano espiritual. Nesses lugares, nesses prédios, nessas colônias, são plantadas flores específicas. Porque toda essa natureza é parte da medicina de Deus. Toda a medicina é dada por Deus. E o próprio médico é produto da vontade de Deus. Olha a seriedade de um ser que se dedica, que rasga o seu diploma e se entrega ao lado sombrio da força.
Que ao invés de brigar pela vida, de lutar pela vida em todos os níveis e todos os planos, ele, por dinheiro, por ganância, corrompe o seu espírito e condena o seu ser como a mãe, como o pai, como todo mundo que está envolvido nessa sujeirada. Todos responderão. Até a mulher da faxina que vai nessa clínica manter a clínica limpinha. Limpinha a clínica que você entra, você não diz que acontece assassinato lá. Você não diz. Você entra na clínica e daí você pensa, nossa, que clínica limpinha. Nossa, aqui pode acontecer qualquer coisa. Mas jamais se pensaria que é o palco para esses crimes hediondos. O homicídio mais covarde é o aborto. A criança não tem como se defender. Ela está viva, o espírito reduz as suas vibrações. Reduz, ele modifica a sua forma. Ele fica minúsculo para caber no zigoto e ele, junto com a mãe, vai capturando os elementos necessários para o desenvolvimento daquele corpo. Isso é seríssimo. Na colônia dos rejeitados, recebe-se espíritos que foram degolados, que foram decapitados, que foram queimados, que sofreram ataque cardíaco. Eles estão com a sua forma perispiritual totalmente deformada. Às vezes fica uma cabeça de ser humano grande, com um corpo de criança. Às vezes a mão é grande, o pé é pequeno. Por quê? Por que isso? Porque criança é o corpo. O espírito que está lá é milenar. É um espírito adulto. Só que ele modifica toda a sua forma para que ele possa caber e recomeçar na forma. Mas a evolução não se perde jamais. Eles sofrem aleijões, queimaduras, que ficam gravadas no seu corpo perispiritual e a chaga da rejeição na mente, os alimentando com um miasma de dor, que exala, que atinge, que vão espíritos muitas vezes a passeios nessas regiões, a estudo nessas regiões, para aprender como trabalhar, como curar. Porque no plano espiritual todo mundo trabalha. Ninguém fica coçando. Assim como a reencarnação não é turismo, o plano real da vida, a gente vive momentos de muito lazer, sim. Mas tudo é um aprendizado. Aprendizado do quê? Aprendizado de se aproximar mais de Deus. Aprendizado do que não se fazer. Nós aprendemos com o erro do outro. Nós aprendemos como agir com o rejeitado. Muitas enfermeiras do plano espiritual que depois reencarnam e são, no plano físico, também enfermeiras, pediatras da luz. O pediatra é o médico encarregado da saúde infantil e do adolescente. É um grande psicólogo. Isso é um verdadeiro pediatra. Isso é um verdadeiro médico. Ele é um verdadeiro, esses pediatras no plano espiritual são verdadeiros psicanalistas. Psicanalistas e psiquiatras da luz, que recebem o espírito que foi rejeitado da pior maneira possível e o alimentam com amor. Existem ambientes ali que as enfermeiras falam com esses espíritos como se eles fossem crianças. Por quê? Porque como ele teve que reduzir, ele teve que voltar a mente dele para um processo hipnótico autoinduzido, ou às vezes promovido por técnicos que trabalham no processo da reencarnação, que fazem a conexão do espírito com o óvulo, com o óvulo não, o zigoto no momento da concepção. Quando tudo isso acontece, ele retrocede também mentalmente aquele momento. Então não é que ele é uma criança, mas ele vai voltando no processo hipnótico e ele se convence de que ele está na forma pré-nascimento. Ele vai indo, isso tudo a gente faz com a mente. Você conversa com ele, é um espírito maduro, só que ele está falando como criança. Ele paralisou na forma de criança. E a enfermeira o trata como criança, o trata como bebê, sabendo que não é. Isso é um processo de dementação, um processo de fragmentação mental. Ele cristaliza na forma infantil. Se o espírito que está ali, aleijado, ferido, não sei o que, quiser entender que, o que eu passei foi triste, foi sofrido, mas é passado.
de alguma maneira, não deixou de ser uma ilusão também, de alguma forma. Se ele quiser desdobrar de dentro dele para fora a sua forma real como espírito adulto, ele consegue. Mas muitos são tão marcados pela rejeição, tão marcados que eles não querem. Porque ele sabe que se ele voltar à sua forma real, ele vai ter que reencarnar. Porque Deus determinou que chegou a hora. E ele sabe que ele terá que reencarnar com aquela mãe que rejeitou ele, com aquele pai que rejeitou ele. Ele plasma no coração, especialmente a imagem da mãe, a imagem da mulher. Porque as pessoas não gostam de ouvir isso. O pai é de absoluta importância, isso não tem nem o que falar, mas a mãe tem importância dobrada. A mãe tem importância dobrada na vida do filho. É ela que mostra para o reencarnante, é ela que ensina ao reencarnante como viver nesse mundo. É ela que oferece a ele as primeiras noções da vida física e espiritual. É ela que o nutre com a verdade. Isso vem muito mais da mãe do que do pai. Muito mais. Claro que pode vir do pai também, mas é muito mais a mãe. Então, essas crianças que pegam ódio, muitas vezes, das suas mães, elas pegam repúdio das suas mães, elas começam a não querer voltar. E muitas crianças, espíritos, se alojam no ventre materno e se tornam obsessores dessa mulher, sugando a sua energia vital. Se alojam mesmo nos centros de força da mulher, nos chakras perispirituais dela. Cada chakra tem uma funcionalidade, serve a um propósito. E quando um obsessor se aloja nesses campos de força, eles desequilibram uma parte específica da vida dessa mulher. Muitos desses espíritos, não são todos, os espíritos que fazem isso são espíritos inferiores. Assim como espíritos de luz reencarnam, os espíritos inferiores também reencarnam. O que você tem que saber é, se tá voltando como filho teu, é porque tem propósito. Às vezes foi alguém que você fez muito mal, e aí você tá fazendo mal de novo. Às vezes você tá parindo uma pessoa que você amou muito. Olha isso. Pensa a pessoa que você mais ama na sua vida hoje. Imagina que acontece uma programação e essa pessoa vem como teu filho. Essa pessoa tá tão feliz que vai ser gerada por você, porque te ama. Tá ali entusiasmada, ai, não vejo a hora de voltar, vou rever o fulano, nossa, vai ser uma experiência incrível. E aí ele é ceifado friamente. Isso gera um trauma, isso gera uma dor. Muitas mães não sabem, mas os problemas que muitas delas têm com os seus filhos é porque elas abortaram anteriormente. E ele voltou, até às vezes ele vem saudável, às vezes a criança vem saudável, mas o trauma da pessoa que feriu não tira. Às vezes a criança até te amava, mas ela não consegue confiar em você. Às vezes você tem problema com teu filho, não é que é um obsessor do passado, não. É porque você plantou isso. Quem planta dor colhe desespero, colhe remorso. Eu falava que existem gravidez que ocorreriam de maneira muito saudável. Só que porque a mãe se submeteu a esse procedimento, quando o filho retorna para ela, o mesmo que ela tirou a vida anteriormente, ele vem com defeito físico. Porque você danificou toda a estrutura perispiritual dele. E ele não consegue capturar os elementos saudáveis necessários à formação de um corpo saudável. Olha isso. Olha o tamanho do teu karma. Condenar uma criança, um espírito, a uma provação que ele não teria que viver, porque ele precisa voltar naquele tempo, tem que ser naquele tempo, ele não tem tempo de curar o perispírito dele no plano espiritual e ele volta defeituoso. E aí ele odeia a mãe. Ele odeia o pai que deu o dinheiro. Porque muitas das pessoas que estimulam as mulheres a fazerem isso são os pais. São os pais das crianças. Que dá de louco? Não, que isso, não estamos em tempo disso, nós temos que gozar a vida. Não. Ó, liguei aqui pro meu amigo, já resolvi o problema. Já resolvi. Ó, chama de problema. Chama uma vida de problema? Assim eles dizem. Tão distante de Deus estão. Chamam de aquilo que a mulher está gerando. Olha que imundice. Olha o tamanho da podridão de um ser desse. Tamanha distância de Deus. Que estão. Aquilo. Assim chamam uma vida. Você consegue imaginar
Alguém olhando pra você e falando assim, aquilo lá, falando de você como se você ali não estivesse. Aquilo ali, aquela mulher ali, ou aquele cara ali, aquela coisa. Olha isso. Então, existem processos de deformidades, deformações físicas que muitas crianças nascem que não eram para nascer. Só nasceram porque o pai e a mãe realizaram inúmeros procedimentos anteriores e aí danifica o útero, que não consegue ser um útero saudável para a criança, danifica o perispírito da criança e quando retorna ele não consegue capturar os elementos necessários para a sua sanidade física. E uma vida que era para ser uma vida de amor e de leveza se torna uma vida de muita dor e muita provação que ele não tinha que passar. E você pagará por isso. Mas Deus, é claro, de tudo extrai um bem. De tudo extrai um bem. Não tinha que passar, mas vai passar. E assim se tornará um ser mais resiliente. Mas o peso é teu. Muitas crianças não chegaram no absurdo de serem ceifadas. Graças a Deus. Mas a mãe matutou por muito tempo durante a gravidez isso. E desse sentimento e desse pensamento de ódio para com o seu filho, ela despreendeu uma qualidade de consciência de rejeição muito profunda que o espírito captou. Ele não foi rejeitado efetivamente, mas ele foi rejeitado emocionalmente por muito tempo. Aí lá no 8º, 9º mês, a mãe fala, não tem que fazer, eu vou aceitar. E a mãe vai, trabalha e até que começa a gostar, a amar a criança. Aí a criança cresce, a criança tem ódio da mãe. A criança não suporta a mãe. A criança tem muitos problemas com a mãe. Por quê? Porque ela não chegou ao limite de ser ceifada, mas ela quis. E no plano espiritual, pensar é executar. Pensar é executar. E de alguma maneira, você o feriu. E ele não confia em você. Porque ele pensava o que você era capaz de fazer. Não fez, porque muitos espíritos ao redor ficavam em coro para te desencorajar a fazer. Então muitas não é que não fizeram porque mudaram, não fizeram porque houve um processo, uma agitação do plano espiritual gigante para desencorajar, porque a criança tinha que nascer. E aí fica ali todo mundo, meu Deus, não faz isso, não faz isso. Aí coloca filme de criança, aí coloca música para elevar a vibração, faz de tudo, fica ali desesperado em cima daquela mãe, porque certas crianças têm que vir naquele tempo. Mas a criança captura os pensamentos. A criança sabe a ideia pervertida que a mãe tava dela. Então ela não consegue confiar na mãe. E a mãe fala, não sei porque meu filho não gosta de mim. Por causa disso. Por causa disso daí. Existem espíritos que são rejeitados consecutivamente 8, 9, 10 vezes. E chega o absurdo do plano espiritual se reunir e fala assim, olha gente, ela tinha que receber esse espírito por filho, mas ela já rejeitou ele 10 vezes, 15 vezes, sei quantas vezes. Então a gente não pode mais submeter esse menino a esse sofrimento, porque toda vez é abortado. Então ele vai ser adotado no plano espiritual. Como é isso? E o plano espiritual fala com um casal saudável, um casal que tem Deus, um casal espiritualizado, porque essa criança vai precisar desse amor, então não pode ser qualquer casal, tem que ser um casal que tem Deus no coração, um casal espiritualizado, tá? Espiritualizado não é religioso, tá? Pode ser que exercita a sua espiritualidade a partir de uma religião, mas espiritualizado é uma pessoa que trabalha consecutivamente para a sublimação do seu ser, para se tornar cada vez melhor em pensamento e em atos. Então, o plano espiritual, o setor de reencarnação, procura, né? Olha, o fulano realmente a mãe precisava ter, ela tinha que quitar questões com esse espírito, mas ela realmente não quer, ela tá rejeitando totalmente, ela, o pai, não quiseram, a gente não pode mais torturar esse espírito, passar por isso mais uma não sei que outra vez, a gente precisa de um casal. Aí vai lá o plano da reencarnação e captura um casal de luz, bondoso, que adota em espírito. São espíritos que não têm afinidade espiritual nenhuma, não tem histórico no cosmos de conexão com esse espírito. E esse é um espírito que às vezes se sente um estranho no ninho. Ele não se sente conectado a esse pai, a essa mãe. Ele sente que ele é amado, ele sente que ele é cuidado, mas ele fala, não tem nada, não tem familiaridade com eles nenhuma. São espíritos que se sentem estranhos no ninho, mas se sentem amados, mas não se sentem pertencentes àquele espaço.
Muitas vezes são espíritos cheios de vícios e que o pai e a mãe faz de tudo para levar para Deus, para trazer para Deus. Mas em dado momento, essa mãe que rejeitou não sei quantas vezes esse menino ou essa menina, vocês terão que se reencontrar. E como será esse processo? Muitas mães estão sendo levadas, que não chegaram a ser, né? Estão sendo quase levadas à loucura porque estão sendo genuinamente obsediadas por esses espíritos que elas rejeitaram inúmeras vezes. Sofre de remorso, chora todo dia, chora toda noite de arrependimento. O espírito está dentro dela como um vampiro. Sua assassina. Eu odeio você. E às vezes a mãe não separa do pai que pediu para separar. Às vezes o vô e a avó incentivaram, deram dinheiro. E ele tá dentro dela, corrompendo ela por dentro e emanando, irradiando de dentro dele miasmas de loucura para que contamine a relação da mãe com o pai, com o que seria o seu pai e com os avós. Então a mãe, depois que pratica esse ato hediondo, ela começa a prejudicar todos os relacionamentos dela. Ela briga com esse namorado, ela briga com o vô e com a avó, ela se torna uma pessoa totalmente diferente. A personalidade dela muda, mesmo a feição dela muda. É um processo de simbiose muito sério, difícil de ser desfeito, dificílimo de ser desfeito, porque ela também tá com a vibração péssima. Para desfazer, ela teria que se arrepender. Ela teria que ter acesso a essa informação que eu tô dando agora. É difícil. Aí fica lá o plano espiritual, meu filhinho, fala com o espírito que tá arrojado no ventre dela, perispiritual, meu filho, sai daí, você tá fazendo mal pra ela? Ah, não, eu vou levar ela à loucura. Vou matar ela. Vou fazer ela desencarnar. Enquanto ela não desencarnar, eu não vou sossegar, eu quero que ela enlouqueça. Eu vou prejudicar todos os relacionamentos dela. Aí ela não consegue mais se relacionar sexualmente. Porque quando ela vai se relacionar sexualmente, aí ele emana um pulso de pensamento. Sua imunda, você não merece. Você é um monstro, você é uma assassina. E aí ela não consegue ter prazer. Ela não consegue se permitir, ela perde a força de vontade. Ela perde potencial de discernimento. E a conexão com Deus fica cada vez mais obstruída pelos pensamentos doentes dele, do espírito que ela está carregando, e dela, do espírito que ela rejeitou. Imagina mulheres que praticam mais de 50 abortos, mais de não sei quantos abortos. Meu Deus, absurdo isso. Absurdo, absurdo. É muito sério, gente, o assunto. Eu gostaria de falar com muito mais riqueza de detalhes, mas nós temos aqui, nessa plataforma que eu estou veiculando, um limite de tempo. Então, nós estamos encerrando a comunicação por aqui. Para dizer que não estamos aqui para julgar ninguém, mas para dar o devido esclarecimento. No decurso do tempo, no decurso dos dias, dos vídeos, nós falaremos com mais profundidade sobre esse assunto, porque existem muitas mais coisas para falar, muitas mulheres precisam dessas informações, muitos pais, muitos avós precisam desse auxílio, precisam dessa ajuda. Nós vamos fazer isso aos poucos, em partes, porque é um assunto muito sério, tá? Então, para falar desse assunto, a gente tem que falar de sexualidade, tem que falar de feminilidade, tem que falar de masculinidade ausente, de homens que são verdadeiros covardes, que preferem muito mais levar a óbito um ser vivo do que arcar com a responsabilidade do seu ato. E eu repito, sexo não é só prazer, é responsabilidade. É um processo natural do sexo, a geração de seres. É um processo natural. O que não é natural é o assassinato. O que não é natural é a doença. O que não é natural é o egoísmo. É você entrar nessa dinâmica querendo só o seu prazer e o outro que se exploda pra lá. Isso não é natural. Isso é anticrístico. Isso te sintoniza com entidades infernais altamente diabólicas, que se apropriam da sua mente, se apropriam do seu ser e te condicionam a comportamentos mais compulsivos no mal. Vão te viciando mais naquilo que você já tem. Não é que ele coloca o vício, ele só estimula. E aí ele faz você entrar em dinâmicas de sexo promíscuo mais vezes. Ele faz você não se proteger outras vezes, para que você volte a assassinar outras vezes. E aí ele vai te complicando cosmicamente, vai te complicando karmicamente,
Para que quando você desencarne, você seja escrava e escravo do lado de lá. E você não sabe disso. Que muitas das suas compulsões sexuais, disso de ficar engravidando sem cessar e assassinando sem cessar, é fruto também, mas não somente, desse estímulo. Isso já está em você, mas eles estimulam mais. Meu bem, o tamanho do teu karma não está escrito. Falaremos com mais propriedade com o tempo. Esperamos que até aqui tenha sido útil. Muito obrigada e até o próximo vídeo.